Oi, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar um videozinho aqui pra vocês, pra gente falar um pouquinho sobre o story anterior, onde eu postei aquela publicação da revista Isto É, falando sobre a sogra que foi ao casamento do filho vestindo um vestido idêntico, copiado da noiva do filho, de sua nora. E quando a gente fala de relação nora e sogra, principalmente, a relação com a sogra, sempre tem polêmicas muito fortes direcionadas a isso, né? De que é uma relação muito difícil, de que uma relação difícil de haver afetividade, de haver amor, amar a sogra, ter uma certa afetividade, uma relação de carinho, uma relação de respeito. E sabe por que isso acontece? Sabe por que é tão difícil isso? Porque as pessoas não ocupam a função que tem que ocupar. As pessoas não ocupam a função que tem que ocupar, o papel que tem que ocupar. Dentro do sistema familiar, existem funções e papéis específicos. E quando a pessoa ocupa exatamente o seu papel, a sua função específica dentro do sistema, não tem disfunção. Mas quando não existe isso, há sim uma disfunção. Quando que ocorre essa disfunção? Quando a maioria das vezes a esposa quer ser mãe do marido e não esposa. Ela não entende que seu papel não é de autoridade, que o seu papel não é de servir como servindo uma criança, e sim de igual para igual. Que ela não tem um filho, ela tem um marido. Ele já tem mãe, ele não precisa de mãe. Ninguém casa procurando uma mãe. A gente casa procurando um esposo. Não é esse papel, não é essa função, não é esse lugar que a pessoa busca. E por outro lado, muitas sogras confundem, colocam os filhos no lugar emocional de marido delas. Que é o que a gente fala de filhos emocionalmente casados com as mães. Filhos que são emocionalmente ligados de uma forma muito forte com a mãe. Filhos que ocupam o lugar do pai na vida da mãe. Seja porque esse marido não existe mais, seja porque houve uma separação, seja porque esse marido é negligente, mas que o filho está ali para ocupar esse lugar de marido na vida dela. Emocionalmente. O que protege, o que provém, o que cuida. E se essa pessoa já é emocionalmente casado, então não tem essa função, a função de esposa já está preenchido. Não tem espaço para uma esposa. Se já existe, se a função de esposa já está preenchida na vida daquela pessoa. E a gente sabe que não é assim, que é totalmente diferente. Existem questões emocionais, e a gente está falando aqui somente disso, que a mãe não consegue suprir do filho, porque o lugar de mãe é um, o lugar de esposa é outro, sucessivamente. Uma esposa não consegue e não deve ser mãe. Uma mãe não consegue e não deve ser esposa. São funções diferentes. Não há por que ter atrito se são funções diferentes. Você deve ocupar a sua função e respeitar a função da outra pessoa, entendendo que existe um valor muito grande sobre aquela função que não é a sua função. Que a sua função também tem valor, também tem importância. A mãe dele é a preferida. É a única mãe que ele tem, ela tem que ser a preferida, mas é mãe. Esposa também, a única é você. Você tem que ser a esposa preferida, porque você é a única esposa. Não tem que haver competições de papéis que são diferentes, de funções que são diferentes.
Quando existe disfunção no sistema, não tem como o casamento dar certo. Não tem como as coisas irem bem. Se essa disfunção, enquanto isso não for, essas funções, esses papéis não forem redirecionados para que ocupe realmente o lugar que deve ocupar, para que cada um ocupe o lugar que deve ocupar na vida do outro. E seguimos assim. A gente precisa se conhecer, conhecer que papel, que função que a gente está ocupando, quem a gente está sendo. Porque às vezes o desejo de uma coisa, conscientemente, mas inconscientemente a gente está fazendo tudo diferente devido às nossas questões, nossas carências, dependências. Prestem atenção. Prestem muita atenção em vocês e como vocês estão se relacionando. Ok?